Aqui no Brasil, cada militar inativo custa 17 vezes mais do que um aposentado comum. Os dados são de um relatório do Tribunal de Contas da União, que usa números do ano passado. Os militares estão fora do projeto de reforma da Previdência, que muda as regras para a aposentadoria de trabalhadores do setor privado e de funcionários públicos e está em tramitação no Congresso. No ano passado, cada militar inativo ou pensionista custou 17 vezes mais do que um beneficiário do regime geral da Previdência Social, que atende aos trabalhadores do setor privado. De acordo com o TCU, enquanto a despesa com cada beneficiário do regime geral foi de cerca de R$ 5.130, cada militar inativo ou pensionista de militar custou cerca de R$ 89.925. Uma das razões da diferença é que, no regime geral, a Previdência recebe contribuições tanto de empregados quanto de empregadores. O gasto de R$ 5.130 por parte do governo acontece porque o total dessas contribuições não é suficiente para pagar aposentadorias dos inativos. Enquanto isso, no caso dos militares, o Tesouro Nacional é responsável por todas as despesas porque não há o equivalente à contribuição do empregador. O levantamento do TCU mostra ainda que, no ano passado, o Tesouro gastou, em média, R$ 56.893 com cada beneficiário do regime próprio de Previdência Social que atende aos servidores públicos federais. 11 vezes mais do que o que foi gasto com quem recebe pelo regime geral, que inclui desde aposentados pelo INSS até quem recebe benefícios como auxílio-doença. Segundo o TCU, em 2016 eram 29 milhões de beneficiários do regime geral. No regime próprio dos servidores da União, eram 683.500. Entre os militares, 378 mil. William, o próprio Tribunal de Contas da União diz que até 2060, se tudo continuar do jeito como está, o gasto do Brasil com Previdência vai ser relativo a 20% do PIB. Essa é uma alegação importante, porque mostra a importância da necessidade de uma reforma na Previdência. Mas essa reforma ainda parece que falta alguma coisa, algum ajuste, porque a gente tem essas coisas que são díspares, como nesse caso. Não, com certeza. É aquela questão, né? Nós vamos reformar começando pelo telhado, né? Aliás, construir a casa começando pelo telhado. Porque não se está falando em reforma política, que é a gestora, e reforma tributária, que é o caixa propriamente dito. Então, essas duas questões estão sendo colocadas de lado e não estão sendo discutidas, o que é fundamental para poder se fazer qualquer outra reforma que venha pela frente. Então, nessa situação da Previdência propriamente dita, nós temos que, primeiro de tudo, a sociedade não está aceitando, agora nem tanto mais pelo método, pela idade de aposentadoria e coisas mais. Não estão aceitando porque veio à tona o quanto as empresas, principalmente os bancos, que oferem lucros extraordinários a cada trimestre, estão devendo para a Previdência. Então, questões de 1 bilhão de reais, algumas instituições, né? Uma única instituição tem mais de 1 bilhão. Então, isso causa realmente uma indignação na sociedade. E nós temos que discutir uma outra situação. Nós temos a situação dos militares aí que foi apresentada. Agora, se for analisar do bojo, do conjunto dos militares, qual é a maioria que recebe ou a minoria que recebe um valor maior? Quantos são pensionistas, de fato, decorrente de sua atividade ou que são descendentes de militares já de 2, 3 gerações atrás e que ainda recebem esse benefício? A Previdência vai chegar até eles, tanto que os militares foram colocados de lado da reforma convencional. Eles fizeram, obviamente, eu, há muito tempo atrás, eu servi o Exército, conheci um pouquinho da questão militar e pude compartilhar e ver como é o salário dos sargentos, dos soldados, né, dos cabos, e sabe-se que é um salário que não é muito tranquilo pela atividade que se tem. Enquanto se vê que muitas vezes os oficiais têm um salário muito maior e são os salários que eles carregam depois na sua aposentadoria também. Então, primeiro tem que se analisar o quanto de fato é o universo de militares, quantos têm um salário relativamente baixo, ou a aposentadoria baixa, e qual o percentual que ganham o maior valor. Então, tem que se discutir isso. Mas tudo isso também se reflete, isso não nega que é uma categoria que precisa de uma atenção especial, porque é uma categoria que está no fronte, é que a gente não está vendo aqui agora, mas é que está na fronteira, combatendo o tráfico de drogas, de armas e tudo mais. Mas tem que ser dispensado atenção, principalmente para aquilo que nós temos. Nós vamos começar a fazer uma reforma, está se discutindo se vai conseguir fazer essa reforma ou não, devido à falta de credibilidade que o governo está tendo, né? Inclusive, como bem colocou o professor Leonardo, a própria base dele está frágil, né? O PSB, que era um dos maiores apoiadores, também saiu
semana passada, então está muito fraco. Então se questiona se será possível ou não fazer a reforma em seu governo. Mas principalmente tem que se discutir quem são os principais devedores, o que está sendo feito para poder cobrá-los, para daí então dar um respaldo para que a sociedade possa ficar tranquila em rediscutir. Que precisa de uma reforma, isso é tácito. Agora tem que verificar se ela vai ser uma reforma justa para a sociedade brasileira.